você não consegue nunca enganar a Deus. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, Viva de Coriésio, Percor, Maria, nesse dia 5 de março de 2024. Nós estamos então aí nessa terça-feira e hoje o Evangelho aqui, um Evangelho maravilhoso, Mateus 18, versículo 21 a 35. Hoje nós estamos aqui falando sobre o perdão, né? Jesus aqui então no começo fala para Pedro que ele tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes, infinitamente, ininterruptamente, né? Os pecados aqui sem interrupções. E é interessante depois é que ele conta aquela parábola famosa nos versículos 23 e 35 daquele homem que devia ali 10.000 talentos, né? E foi perdoado. E depois tinha um outro que devia a ele, que foi perdoado 100 talentos, assim, uma dívida bem pequenininha, e ele não teve a capacidade de perdoar. Ele foi perdoado, recebeu o perdão ali do pecado, mas não teve capacidade de perdoar uma coisa que é pequenininha. Outra interpretação do Evangelho que eu queria trazer aqui não é aqui falar sobre perdão, que tem que perdoar, não sei o quê. São João Crisóstomo fala da diferença do pecado. Olha aqui o que ele diz na Catena Áurea nessa interpretação aqui. A diferença que existe entre os pecados que se cometem contra o homem e os que se cometem contra Deus é tão grande como a que há entre 10.000 talentos e 100 dinheiros. Aqui na Catena Áurea fala sobre 100 dinheiros, né? Então a diferença é muito grande. Um jeito que você peca contra Deus e o jeito que você peca contra o homem. Da diferença aqui de 10.000 talentos e de 100.000 dinheiros, né? Ele continua ainda, né? Isso se torna ainda mais claro pela diferença de pessoas e pelo pequeno número dos que pecam. Nós nos abstemos e evitamos pecar diante do homem que nos vê e diante de Deus que nos está vendo. Não cessamos de pecar, obrando e falando tudo o que nos parece sem o menor medo. É verdade. Às vezes nós temos medo de pecar e a gente evita pecados e não peca diante dos homens, mas nos bastidores a gente apronta aonde Deus vê tudo. Deus vê no seu segredo. Deus vê o que você está fazendo. Deus vê os bastidores. Então, para que você pagar, às vezes, de santinho diante ali dos homens, pagar ali de bonzão, ter ali uma imagem aparente de bom, de bonzinho, e nos bastidores você aprontar? Deus vê tudo. Deus vê tudo. Por isso que há uma grande diferença, né? Há uma diferença muito grande quando você peca aqui diante dos homens e há uma diferença quando você é mentiroso. E às vezes nós somos mentirosos, demais da conta. Pecamos e pecamos muito e nós não temos noção e às vezes a gente esquece que Deus, Ele vê tudo. Por esse motivo, não só se revelam mais graves os pecados que cometemos contra Deus, mas também por conta dos benefícios que recebemos dele. Por ele nos deu a existência e tudo que criou foi para nós. Inspirou em nós uma alma racional, mandou-nos o seu Filho, abriu-nos o céu e nos fez seus filhos. Recompensá-lo-íamos nós dignamente, ainda que morrêssemos todos os dias por ele. Será que nós iríamos recompensar a Deus se a gente morresse todos os dias por ele, pelo tanto de coisa que ele fez, pelo tanto de coisa que ele fez por nós? Nós deveríamos parar de pecar. De maneira alguma, isso redundaria principalmente a nossa utilidade e, apesar disso, infringimos suas leis. Nós temos que parar com a falsidade. É isso que o Evangelho hoje pede para nós.
parar com a falsidade, de querer ser bonzinho, de querer ter uma boa imagem diante dos homens e cometer pecados graves aqui diante de Deus, e Deus, ele vê tudo. Você não consegue nunca enganar a Deus. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.